Quando os recursos acabam. Porque você que é casado, ou até mesmo você que não é casado, sabe que às vezes os recursos acabam. Às vezes chega para nós um tempo de escassez, a gente poderia dizer das vacas magras, tempo dos desafios, das faltas. E eu vejo nesse texto uma família que começa, no casamento começa uma família, e que no início já os recursos acabaram. Olha o texto. 3 dias depois, 3 dias depois, 3 dias depois, o que isso ensina para você? João está começando a descrever os milagres. Dos 7 sinais, esse é o primeiro. E ele começa dizendo, 3 dias depois. Você se lembra? O Senhor Jesus na sexta-feira morreu. A esperança morreu. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou. A esperança ressuscitou. João já começa mostrando para mim e para você o seguinte, no início do ministério de Jesus, olha, a esperança. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, cada metreta em torno de 40 litros, 2 ou 3 de 80 a 120 litros, e eram 6 talhas. Se a gente colocar uma média de 100 litros por talha, nós estamos falando de 600 litros. Isso de água, talvez você pense que não é muito. Claro que não é, porque a sua caixa d'água deve ter 5.000 litros, a menor. Pois é, mas quando você vai ver que Jesus vai transformar isso em vinho, 600 litros de vinho é muita coisa. Veja o texto. Jesus lhe disse, estou no verso 7, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui, deixa sua Bíblia aberta. Amados irmãos, pelo menos 3 coisas estão começando aqui. Pelo menos 3. A primeira é evidente, o ministério de Jesus. O próprio João diz que começa os sinais aqui. A segunda coisa é o ministério de alguns discípulos. Até aqui tem uma turma de 6 contando com Jesus. Ainda não compunham o grupo de 12. E a terceira coisa que está começando aqui é uma família. Um casamento. Quem aqui já casou? Deixa eu ver. Sou casado. Isso. Vê o seu cônjuge se ele está levantando a mão. É, isso aí. Casou. Não sei o tempo que durou se você fez uma cerimônia, não sei o tempo que durou a sua, mas a minha durou uma média de 2 horas, e se você for contar com os comes e bebes, um pouquinho mais. Mas vamos colocar uma média de 2 horas, né? Você gastou uma grana boa para 2 horas. O casamento aqui, nesse contexto, durava 7 dias. O noivo arrumava uma caravana, que era um evento. Uma caravana ia junto com o noivo à casa da noiva, buscar a noiva. Ao buscar a noiva, eles se reuniam durante 7 dias e os noivos bancavam. Você pensa bancar uma turma por 7 dias, comida e aqui nesse contexto,
Vinho. Porque vinho não é barato, não. Em toda ocasião, vinho sempre foi caro. Você vai no mercado, vai procurar o mais barato, e o mais barato já é caro. Pois é. O vinho sempre foi caro. Imagine você bancar 7 dias o vinho. Essa turma teve que bancar. E o grande problema dessa época era o seguinte: se o vinho acaba numa cerimônia, numa festa de casamento, é um vexame, é uma desonra, ao ponto de as pessoas puderem processar o casal. Gente, é muito cruel, porque imagina você, as pessoas vão comer da comida que você está servindo, o vinho que você está dando, mas se acaba o vinho ainda te processa. É muito injusto, mas era assim, uma desonra. Diz a Bíblia que essa festa começa, e o curioso é que Jesus está presente. A Bíblia conta isso, ele foi convidado. Maria está, mas Jesus também está. Mas o problema aqui é que os recursos acabaram logo no início da festa. Por que eu digo isso a vocês? Porque nós estamos falando de um casal que é bem provável que, no mínimo, eram bem equilibrados financeiramente. No mínimo, eram equilibrados. Por que digo isso? Porque o casamento teve um mestre-sala. O mestre-sala é aquele que regia a cerimônia, coordenava a cerimônia. Só gente que tinha recurso para bancar, tinha. Então essa turma aqui tinha grana. Pois é, tinham grana, tinham recurso, mas apesar de ter o recurso, recursos acabaram. Apesar de ter dinheiro, o vinho acabou. Eu não sei você, mas no meu casamento, porque homem passa por situações diferentes no casamento. Mulher geralmente vai para o salão, porque o negócio tem que ficar, é claro, arrumadinho, beleza. Nós homens não, passou um gelzinho para quem passa, tá bom. Pois é. No meu casamento, minha esposa falou assim: eu queria ter no templo aquelas, como chama? Copo de leite, aquela flor, linda, né? Só que o problema, falou que era natural. Mulher manda. Falei, claro, seja feita a tua vontade. Fui lá, flor natural, copo, nunca põe, se você vai casar, escute o conselho meu aqui, não ponha copo de leite, ainda mais se estiver quente o dia. Encheram a igreja, lá na segunda de Alto Caporó, encheram de copo de leite, beleza. À tarde me ligaram: Alexandre, oi, tem um problema aqui. Falei, os copos de leite estão tudo murchos, eles estavam assim, murcharam. Aí eu pensei, eu não posso pedir minha mulher está no salão, vai ficar linda, mais linda do que já é. Corri na igreja, peguei um vidrinho, irmão, de água, comecei a borrifar. 2 horas da tarde, minha mulher no salão, e eu borrifando planta. E eu já pensei, meu Deus, as crises realmente já começam antes do casamento começar. Crise, todos nós estamos sujeitos às crises, elas vêm. Eu não quero. Pois é, ela te acha. Eu não busco, porque tem gente que busca crise, porque a gente é tão, sabe, cabeça dura, que às vezes a crise que chega a nós é porque a gente provocou. Mas algumas crises a gente não provoca, mas elas vêm, está entendendo? E aqui eu vejo nesse texto que os recursos acabam mesmo no início de uma vida conjugal, mesmo no início de uma família. Pois é, tendo te contado isso, eu tirei 5 lições aqui para a minha vida e para a sua. À luz desse texto, eu queria que você anotasse essas lições no seu coração, porque viver em família é um grande privilégio, mas um grande desafio. Todos nós sabemos do que eu estou falando, você sabe dos dramas, você sabe das lutas, das dificuldades que a gente enfrenta. Seja numa cerimônia de casamento, ou seja no dia a dia normal, as crises vêm. Eu tirei aqui 5 lições. Primeiro, escute-me. Jamais estaremos preparados para a crise. Pastor, eu estou preparado. Eu estou aqui para te dizer uma péssima notícia. Bobo, depende da sua ótica. Jamais a gente está preparado para as crises. Algumas até a gente se prepara, mas há crises que chegam a nós que nós não estamos preparados para ela. Um pastor pode ter vivenciado crises no seu ministério e na sua igreja, mas de repente vem uma crise e ele fala assim: eu não sei o que fazer. Um pai pode ter educado 3, 4, 5 filhos, mas de repente vem uma crise e nessa crise ele admite, ele confessa: eu não sei o que fazer. Jamais a gente está preparado para a crise. Seja no início de uma família, como no caso do texto, tinha dinheiro, tinha recurso, e penso eu que tinham projetado, porque quem vai casar projeta, não é assim?
Quantos convidados? 200. Pois é, então 200. Eu não sei se o pastor Roger come muito, porque eu como pouquinho, de verdade. Mas tem uns aí, o Fábio deve comer para chuchu, imagina. Pois é. Você na lista, você pensa, vai estar lá o Fábio. Eu tenho que multiplicar. Ou Henrique, multiplicar. Pois é. E aí você calcula, sobrando. Você nunca calcula exato, correto? Sempre você põe um a mais. Isso é assim. Então 7 dias eu tenho que bancar esse povo com comida e vinho? Vai ter muito vinho. Eu não sei em qual dia que o vinho acabou, a Bíblia não conta. Eu sei que durante a festa, pode ser no 2º dia, pode ser no 3º, não sei, ou no final, não sei. Mas eu sei que acabou. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa, por mais que você tente se preparar, por mais que você seja zeloso, chega uma hora que a crise vem e que a crise tira o nosso chão e a gente não sabe o que fazer. Não tem experiência que seja suficiente, não tem idade, não tem escola, não tem faculdade que nos imune da crise, nos isenta dela. Não tem. A crise vem, mas jamais estaremos preparados para ela. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe alguém que não se abala com as crises. Existe aquele que é inabalável, que crise não alcança, porque diz o Hernandes Dias Lopes, eu concordo com ele, que a terra entra em crise, mas o céu jamais. É assim. O que você tem que fazer quando a crise chega? Pode admitir, eu não dou conta, Senhor, não sei o que fazer, então recorra àquele que nunca entra em crise, ao nosso Senhor Jesus. Ele tem que estar presente, e se Ele está, fica tranquilo, que a crise chega nele e a crise sai curada. O paralítico encosta nele, o paralítico anda. O leproso toca em Cristo, e não é Cristo que fica leproso, é o leproso que fica sadio. Pois é, a crise não atinge o Senhor Jesus. Vamos para a segunda lição? Segunda lição que eu vejo nesse texto. Escute-me aqui, e eu vou te explicar, antes de você, porventura, pensar o contrário. Religião não resolve os nossos problemas. Deixa eu explicar. Religião não resolve os nossos problemas. É uma bênção. Eu sou religioso, sou presbiteriano, tenho prazer nisso. Agora escute uma coisa. Religião não é suficiente. Cristo é. Religião não é. Tem um punhado de gente religioso e um punhado de gente que, por ser apenas religioso, vive num lamaçal de problema. E aqui falta vinho. Vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Se falta vinho, está faltando alegria. Me ensinando uma lição preciosa. Que a vida familiar, no início dela, a alegria pode acabar. Tem um monte de gente que vive em família, mas não vive em família feliz. Tem um monte de gente que vive em família, mas vive em família triste. Talvez eu estou falando com gente aqui que a alegria já acabou. O vinho acabou, você está entendendo a figura? Acabou. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. Religião não põe vinho na sua mesa. Isto é, religião não põe alegria no seu coração. Religião não põe alegria na sua alma. Cristo põe. Eu posso ser religioso, posso, mas entendendo que eu preciso é de Cristo. É Cristo e somente Cristo. Eu vou fazer 10 anos agora de ministério. Um dia um homem me procurou, muito religioso, assíduo na igreja, escola dominical presente, culto presente, reuniões semanais, tudo que acontece ele estava presente. E um dia ele falou: pastor, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu vou te contar que eu não sou feliz. Eu participo de tudo na igreja, pastor. Eu vou mais na igreja do que o próprio pastor. E é verdade. Eu participo mais dos trabalhos do que o próprio pastor. Verdade. Eu falei com ele: meu filho, talvez você equivocou-se em entender que religião supre você aquilo que somente Jesus supre. Religião é uma bênção, mas religião não é suficiente. Cristo é. Então eu estou falando com gente que de repente você é muito zeloso. Eu queria que você continuasse sendo zeloso, mas eu queria que você saísse daqui com uma verdade. Cristo é o que você precisa. Você pode ser membro de uma igreja, mas se você não conhecer a Cristo, você está vazio. Falta vinho. Falta vinho. Por que eu tirei isso aqui do texto? Porque tinham ali as talhas. Que diz o texto bíblico que os judeus usavam para as purificações. Você lembra que isso é um ritual religioso dos judeus? Você lembra que antigamente o pessoal andava de sandália? Ou às vezes descalço, raramente descalço, mas
via de regra de sandália. E aí você chegava numa casa, tinha ali as talhas para você se purificar, isto é, lavava os seus pés, lavava as suas mãos. Lembra que a mesa era baixinha? Você colocava os pés próximo ao alimento. Então, duas coisas essenciais para lavar, mão e pé. Pois é, aquilo que os judeus religiosos faziam não foi suficiente para solucionar o problema. Religião é uma bênção, mas não é suficiente. Eu já vou para a terceira. Terceira lição que eu aprendo nesse texto. Escute-me. Existem convidados surpreendentes. Há dois que eu queria destacar aqui, para a gente colocar os pingos nos is. Tem um primeiro convidado aqui que tem mérito. Você só tem que entender até onde que vai esse mérito. É Maria. Maria tem um mérito dela aqui. O mérito é de ser um humano esperto. Ou esperta. Porque diz o texto bíblico que acaba o vinho, nem o noivo toma conhecimento. Mais do que depressa ela vai a Jesus e fala assim, eles não têm mais vinho não. Ela percebe, qual que é o mérito que eu vejo em Maria aqui, nesse texto? De ela perceber o problema rápido. Tem gente assim, né? Que percebe, antes da coisa acontecer, ela já percebeu, já tomou iniciativa. Pois é, coisa boa. Porque tem gente que o problema acontece, a casa cai, ele está lá. Não tem? Ou só eu que penso essas loucuras? Pois é, Maria está aqui. Só que Maria, entenda uma coisa, Maria não resolveu o problema, por isso que eu não oro para ela, porque ela é gente como eu, ela é pecadora como eu. Quem resolve o problema é Cristo, por isso que ela fala com Cristo. Eles não têm mais vinho. Aí diz a Bíblia que ela olha para os que estão ali e diz assim, olha, pode fazer tudo o que ele disser. Deixa eu te dizer uma coisa, existem convidados surpreendentes. Quem são aqueles que andam com você? Que você conversa, que você fala? Quais os lugares que você anda, passa? Onde você visita? Quem senta na sua mesa, na sua casa, à margem da sua mesa com a sua família? Quem senta ali? Existem convidados surpreendentes, irmãos. Eu louvo a Deus porque a gente tem poucos amigos, eu não sei vocês, mas eu tenho poucos amigos. A gente convive com tanta gente, mas poucos amigos temos. Mas os poucos nos surpreendem. A gente não precisa de muitos, a gente precisa de bons amigos. Existem convidados surpreendentes. Eu queria que você fosse zeloso nas amizades que você tem. De gente que eu estou falando. Porque todos nós precisamos de gente, porque gente nós somos. Agora eu também queria te dizer uma coisa, existe um convidado que está acima de todos os demais, que é o Senhor Jesus. Esse casal me ensina uma coisa, porque às vezes a gente vai casar, se você for mal igual eu, você começa a pensar, quem tem dinheiro? Porque eu estou precisando de uma geladeira, vou convidar. Você não é mal igual eu sou meio assim. Deixa eu convidar fulano tem recurso, de repente ele paga a minha viagem de lua de mel. Deve passar isso só no meu coração, vocês não, mas no meu passou, né? Aí, pois é, às vezes você convida, sabe, você tem zelo, vou selecionar na pandemia, quem casa agora tem que selecionar e muito, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está convidado, na sua vida familiar, conjugal, Ele está presente. Eu estou vendo muita gente pedindo Deus para falar, mas de Bíblia fechada. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Bíblia fechada. Você quer que Deus fale? Abra a Bíblia e leia. Abra a Bíblia. Coma a Bíblia. Você vai ver Deus falando com você. Deus não fala com gente que anda com Bíblia fechada. Na sua casa, Ele precisa estar presente. E Ele está presente aqui. Vamos para o quarto? Escute-me. Transformação é uma obra da graça de Deus. Eu estou destacando essa palavra transformação por uma questão específica. Dos 7 sinais, o único que é transformação é esse. Os outros, alguns são multiplicação, outro é cura, o cego passou a ver, morto ressuscitou. Pois é, aqui nós estamos falando de transformação.
está me ensinando uma lição preciosa aqui, que muitas vezes a gente até tem as coisas dentro de casa. Na família da gente, a gente tem algumas coisas, só que o que a gente tem não é suficiente. Precisa ser transformado. Pois é, eu tenho água, mas eles precisam de vinho, mas é a água que eu tenho. Eles querem vinho. E aí? Não é suficiente. O que Jesus me ensina é que Jesus sempre transforma, e o que Ele transforma é obra da graça, bondade e misericórdia unicamente dEle. Ele é um Deus de transformação. A minha pergunta para você que está aqui, em qual área ou em quais áreas você está precisando de transformação? Ele está aqui para transformar. De repente tem na sua casa, mas é ódio. Mas eu estou aqui para te dar uma boa notícia: Jesus transforma ódio em amor. De repente o que você tem na sua casa é tristeza, mas eu estou aqui para te dar uma boa notícia: Ele transforma tristeza em alegria. O vinho acaba. Se fossem os religiosos atuais, de repente os religiosos iam dizer: o vinho acabou, né? Vão todo mundo para casa, essa festa não pode continuar. Jesus está naquela festa e Jesus fala: não, a festa tem que continuar. Esse casamento tem que prosseguir. Gente, pega as talhas, vão encher d'água aqui, porque a festa precisa continuar. Sabe o que está ensinando? O mais interessado que a festa continue na nossa família é Jesus. Ele quer que a festa continue. Você está entendendo a figura? Ele quer que a alegria permaneça. Ele quer que você viva em família, mas viver em família uma vida abundante, cheia de alegria, porque Ele está presente. É isso que Ele quer. Eu termino a minha palavra aqui, meus irmãos, dizendo para você o seguinte: o governo não pode transformar corações. O presidente da república, por qualquer um que seja, não pode transformar corações. O prefeito não pode, os médicos não podem, o pastor não pode, você não pode. O único que pode transformar coração é Jesus Cristo. Por isso que Ele transforma água em vinho, para ensinar que Ele é o dono de toda transformação. Em quinto lugar, eu termino com este último ponto. Nós podemos, e eu louvo a Deus por esse ponto, nós podemos ser surpreendidos pela alegria. Maria falou: façam tudo o que eles vos disser. O pessoal foi lá, pegou as talhas de água, 600 litros, e pegaram a água. Deixa eu ilustrar aqui para você. Os convidados na festa. Você comprou esse vinho. Noivo, nunca bebi um vinho desse. Os noivos geralmente servem o melhor para depois o pior, porque vinho é o seguinte: você começa a beber, depois o paladar, se você der kisuke de uva, ele acha que é vinho, depois de um tempo. Tem fermento, não é assim? Pois é. Estratégia, dá o melhor para depois servir o pior, ok. Mas quando beberam, noivo, que vinho, gente, eu queria tanto ter bebido esse vinho. Meu Deus, nunca foi fabricado um vinho desse. Nunca. O melhor, você pode pegar aí que pagam grana boa num vinho, pode pegar o melhor. Mas o que Jesus fez foi o melhor dos melhores. Provaram e falaram: todos costumam servir primeiro o melhor e depois o inferior, mas você guardou o melhor para o final. Porque escute-me, onde Jesus está, o melhor sempre acontece. O melhor é Jesus quem faz. Os médicos fazem, e fazem bem feito, mas não fazem melhor. Os pastores fazem, mas não fazem tão bem. O seu prefeito faz, o seu marido faz, a sua esposa faz. Pois é, todos fazem. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus faz melhor. Ele faz melhor. Quando beberam, falaram: nós nunca bebemos desse vinho. Nunca bebemos algo semelhante ao que estamos bebendo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Cristo está presente, a esperança chegou. 3 dias depois, a morte foi vencida, a esperança reviveu. E se Cristo está vivo, e se Cristo ressuscitou, existe esperança para a sua família,
existe esperança para mim, mesmo quando os recursos acabam. Termina o texto. E o texto termina dizendo que o Senhor Jesus foi glorificado. Sabe o que eu aprendo? Que quando o vinho acaba na minha casa e na sua, é porque Ele quer receber glória.